Galerinha do YouTube, mais uma vez estamos aqui, alegres e felizes com o Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para mais um vídeo desta série, Os Bastidores de uma Chamada. Eu, Vinícius, e aqui o meu amigo Pastor Tuta, estamos aqui com mais um vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? Então eu quero mais do que nunca agradecer a vinda do pastor aqui, mais uma vez gravar. Estamos fechados juntos. Firmes e fechados, estamos sempre juntos. E vamos aí para o que Deus tem para nossas vidas. Pastor, nós estamos falando dentro dessa série aí dos bastidores de uma chamada, dos bastidores de uma vida, de um sonho, de um projeto. E no último vídeo a gente abordou um pouco dos desafios, que são muitos. Sim. A gente trouxe aí um pequeno panorama e pôde perceber que muitos são os desafios que envolvem a nossa vida. Mas a nossa vida não para só nos desafios, e aliás nem deve. Mas existe também um combustível que deve nos levar a alcançar aquilo que almejamos em nossas vidas. E esse combustível tem que ser a superação. Exatamente, Vinícius. Eu me recordo que eu me segurei, né, no segundo episódio até aqui, porque a emoção ela deu uma aflorada um pouquinho mais. Por quê? Porque foram realmente coisas de bastidores assim, porque o bastidor quase ninguém vê. Trata muito da intimidade. Trata muito da intimidade. Nós vamos falar de superação hoje. E da pessoa, da resiliência, da pessoa se reinventar, suscetível a uma adaptação, não é verdade? Porque de repente alguém que está nos assistindo aí, ela vai se enquadrar no que a gente já falou aqui de desistência, de estagnar a sua vida dentro do problema, do desafio que está enfrentando, por às vezes não encontrar força. E é de repente neste momento que a gente encontra a superação. Eu gosto de um texto que a gente até abordou na primeira série, que está lá em Hebreus, na Galeria da Fé, e um dos versículos vai dizer que da fraqueza eles tiraram força. Tremendo, é linda essa passagem. Entendeu? Então nós vamos ver lá um contexto de muitas coisas acontecendo com os homens de Deus lá, mas o lindo do versículo para mim, o que chama atenção é que da fraqueza tiraram forças. Às vezes na nossa vida está da mesma maneira, com desafio, com luta, com dificuldade, com problemas, com causas que não se encontram razão para solução, e a gente precisa tirar da nossa fraqueza, da nossa dificuldade força. Maravilha. A superação. Então, pastor, como que a gente vai trabalhar esse vídeo de hoje? E antes mesmo de a gente poder expressar algo aqui, eu gostaria de dizer que você que está assistindo hoje este episódio, este é o terceiro, né, capítulo da série. Se você está pegando a série pelo meio, né, volta lá, né, pega lá desde o início. Eu acredito que você vai ser edificado, você vai gostar bastante. Deixa aí também o seu comentário, deixa aí, agrega junto conosco neste canal, fazendo a sua curtida, compartilha, né? Leve este vídeo para frente. Poxa, esse vídeo aqui, ele não retrata muito o momento que eu estou vivendo, mas com certeza ele pode estar ali retratando a fase de uma outra pessoa. Sim. E essa pessoa que está nos assistindo, ela pode ser um instrumento também para estar propagando, para estar evangelizando, para estar animando uma pessoa, né? Sim. Já que hoje o episódio é superação. De né? repente alguém está precisando disso, né? Bom, e aí, pastor e presbíteros? Ouço vozes. O que tá acontecendo Vocês aí? acharam que eu não ia falar? Ouço vozes? Pastor, você combinou alguma coisa com alguém aí? Eu não sei não, tem um intruso no nosso meio. Pois é. Vamos parar com esse negócio aí, já falamos de desafio, vamos falar sobre superação agora? Que bacana. Maravilha. É Vamos isso lá. aí. E eu tô aqui atento, hein? Qualquer coisa vem com perguntas. Por que você tá entrando no ar agora? Porque eu me revoltei. Meu Deus. Essa frase é minha. Meu Deus. Irmãos, antes que o pastor Tuta entre aqui no raciocínio da reflexão de hoje, você ouvir a voz do Cristiano agora é justamente lidar com bastidores. Para nós estarmos aqui de frente às câmeras, tem todo um aparato que está aqui em nossa volta aqui, nos auxiliando. Tem câmera, tem computador, enfim, tem uma série de coisas. Isso faz parte do bastidor, do desafio, do dia a dia, para que você veja o resultado final aí. Então vamos de superação hoje. Bacana. E é interessante o pessoal ter ouvido a voz dele, né? Porque agora abriu para ir pro ar, mas, né, às vezes fala só no ponto aqui pra gente aqui.
E né? não tem a imagem dele aqui, então mostra de alguém que não aparece. Mas Exatamente. Para algo acontecer, tem alguém por detrás que não aparece, mas que está sendo fundamental para que tudo isso aconteça, não é verdade? Sim. Eu vou só ler um texto, Vini. Por favor, pastor. Está no livro de Josué, capítulo 5, o verso 13 a seguir, que diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Meu Deus. Essa passagem é tremenda porque superação. O que leva uma pessoa a superar? Né? O que leva uma pessoa a lutar contra os desafios? A lutar. Nós, na série no episódio anterior desta série, eu até exemplifiquei algumas dificuldades que eu enfrentei, né? Ao longo do meu ministério de pastorado. Né? Eu ainda sou muito novo, embora não pareça, né? Há controvérsias. Mas é a intriga da oposição. Então, assim, sou novo, tenho muita coisa pela frente, mas nós já temos vivido muitas coisas, Vini, né? Na nossa vida cristã, como líder, como chefe de casa, né? Como homem, né? Me lembro das minhas maiores dificuldades como menino, e hoje você enfrenta os desafios, né, de ser pai, de ser chefe de família, enfim, tudo isso. E dito isso, eu quero dizer que alguma coisa nos move a superar, né? E quando eu leio esse texto de Josué, eu me lembro quando você começou os primeiros episódios dizendo em Josué 1, né, Moisés, meu servo, é morto. Você fez aquela leitura de Josué 1, né? Sim. Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta-te, né? Dispõe-te, atravessa esse povo e tal. O Senhor falou para Josué, né, dizendo assim no capítulo 3, que assim como ele foi com Moisés, assim ele seria com Josué, né? E que naquele dia, que seria a travessia do Jordão, naquele dia ele diz assim, ó: Hoje começarei a engrandecer-te diante dos olhos de todos, e todos verão, né, que como fui com Moisés, assim serei contigo. E eu vejo essa passagem aqui, Josué está parado olhando para Jericó, olhando para a dificuldade. Josué está diante do desafio, já atravessou o Jordão, já viveu coisa gostosa com Deus, né? O Senhor secou ali, né? Ele, como o Jordão ele tem só uma afluente, então assim, Deus pôs ali uma barragem, né? As águas que estavam para cá terminou de seguir o seu curso, e ali ficou aquela barragem, aquela muralha ali, diferente do mar que ele fende, né? E abre, enfim. Josué já viveu isso. Já teve uma experiência. Uma experiência dele, porque ele já tinha caminhado, né, no ministério de Moisés, já havia aprendido, foi humilde para aprender, foi humilde para esperar o seu tempo. E agora ele já viveu uma experiência. Mas agora ele está diante de um outro desafio, de uma outra dificuldade. E quando ele está olhando para o Jericó, quando ele está olhando para aquelas muralhas intransponíveis, né? Porque diz a história que a cidade estava tão fechada que ninguém entrava nem saía. E ele está olhando ali para esse ser diante dele, né? E ele fala, ele nem identifica ainda como um Deus, né? Mas ele fala, é do nosso ou é do adversário? Há uma dúvida ainda, né? Atordoado, porque a dificuldade às vezes faz isso, faz com que a gente... Eu me lembro da Madalena, chorando no sepulcro, Jesus está conversando com ela, está falando com ela, e ela ainda pensa se tratar ainda de um jardineiro. Ainda não teve
estalar, né? Não, porque você imagina, você está ali envolto em lágrimas, você está ali entregue à dor, né? Jesus tratou aquela mulher como nunca ninguém havia tratado. Eu me lembro de Pedro, quando ele volta a pescar, volta triste porque não teve sucesso. Jesus está na praia com pão e peixe lá e João vai dizer, é o mestre. Ou seja, Pedro não conseguiu identificar, Não mas identificou. João viu, não, é o mestre. Exatamente. Então isso prova que às vezes na hora da dor a gente não enxerga saída, na hora da dor a gente não encontra solução, na hora da dor a gente não vê uma solução. É difícil, ô Vinícius, na hora da dificuldade. Mas algo acontece que nos faz superar isso. E para Josué foi o quê? Uma manifestação de Deus na vida dele. Moisés falava com o Senhor face a face. E quando Moisés se apresentou no Sinai, lá no Monte Horebe, melhor dizendo, o Senhor falou para ele assim, ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está agora é santo. E o Senhor começou a se revelar. Isso no primeiro contato. No né? primeiro contato. Agora Josué havia já experimentado muitas coisas boas de Deus, mas Deus não havia ainda se apresentado a ele desta forma, como foi com Moisés. E agora ele viveu isso. Então eu quero dizer que a maior motivação para continuarmos é Deus. Então nós podemos dizer que o maior combustível para que se encontremos a superação é ter uma visão real de Deus. Uma visão real de Deus. É engraçada a palavra entusiasmo, que é Deus dentro, né? É, introduzir Deus, né? Exatamente, entusiasmo é isso, é ter Deus dentro. Então, assim, uma pessoa entusiasmada não é somente uma pessoa empolgada, uma pessoa com um vislumbre de algo legal, porque sonhar todo mundo sonha, idealizar todo mundo idealiza, mas quando você tem Deus dentro de você, quando você experimenta algo pessoal, particular, intrínseco mesmo aqui, dentro do seu ser, você supera. Sim. Você supera dor, dificuldade, você supera problemas. Os problemas ainda podem existir, os desafios ainda podem existir, mas você não permite que eles o paralisem ou que você fala, espetáculo encerrado. Fecham-se as cortinas. Acabou, fecham as cortinas, não mais vai haver uma estreia. Não, quando nós temos Deus dentro, segue o curso, tá entendendo? Segue o curso, mesmo que ainda em meio aos bastidores, ainda com dificuldade e tudo mais, mas assim, Deus ele te leva, Vinícius, isso que é tremendo. E talvez eu queria neste capítulo de hoje falar para você aí que talvez por um motivo ou outro, porque cada um, Vini, sabe exatamente o que tem passado, né? Eu exemplifiquei de repente um período que eu passei. Alguém olha para mim e fala assim, isso não é nada diante do que eu estou enfrentando. Mas para mim, na época, era algo muito... Era grande demais. Muito grande. Era grande demais, era doloroso demais. Assim como eu posso hoje não estar mais passando este período e estar atravessando uma outra dificuldade, né? E eu falar para uma pessoa também, a pessoa tá chorando de barriga vazia, ou de barriga cheia, não é verdade? Poxa, o que é isso diante do que eu já passei? A gente acaba trazendo para as nossas Esses experiências. comparativos não levam a gente em nada. Porque, na verdade, cada um sabe a dificuldade que está enfrentando, a estrutura que tem para passar aquele processo, mas acima de quaisquer coisa, do problema que você está enfrentando, do tamanho do problema que você está enfrentando, existe um Deus que pode se revelar a você e te fazer transpor este problema. Isso é tremendo, pastor, porque tem com certeza alguém que está nos assistindo agora, que está nos vendo, está diante de um cenário igual Josué, está vivendo uma guerra, está vivendo uma luta, uma batalha, e se encontra desesperançado, encontra-se prostrado, entregue, realmente sem saber mais o que fazer. E o que eu posso entender aqui é que, diante de tudo isso, nós precisamos de repente mudar a ótica, mudar o ponto da nossa visão e entender que existe um Deus que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que está nos vendo e está disposto
a nos dar uma energia a mais, uma força a mais para que a gente se levante, para que a gente se coloque de pé novamente e volte a acreditar. Porque quando falamos de superação, quando falamos de se reerguer novamente, de repente alguém pode ver de uma forma superficial e até dizer, isso é fácil para quem está falando, mas dentro do meu contexto existe uma série de coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos nós podemos nos levantar. Todos nós podemos se recuperar de cicatrizes, de marcas, de dores que estamos enfrentando e realmente entrar no espetáculo da nossa vida e ver que o resultado final proporcionado por Deus é um show verdadeiro da nossa vida, do nosso sucesso, de acordo com a promessa e com o plano que Ele tem para as nossas vidas. E muitas vezes, né, presbítero, a gente chega num ponto que a gente acha que já não tem mais o que fazer. Sim. Essa que é a verdade. Estou no fundo do poço. Como acontece com muitas pessoas, né? Só que a gente às vezes não consegue olhar ao redor o que está acontecendo. Muitas das vezes tem uma mão estendida. Sim. Lembra aquela história do barquinho? Sim, sim. Chega um barquinho, não, esse não foi Deus que mandou. Chega o segundo, não foi. O terceiro, até que a pessoa morre. Porque muitas vezes a bênção vem de onde você não espera. Sim, não espera, exatamente. Para você realmente se reerguer. E diante disso, a gente até traz a Bíblia. A gente vê Eliseu sendo um instrumento de Deus quando o povo está diante de uma guerra, o rei não está vendo saída, e aí vem Deus através de Eliseu e diz: Senhor, abre os olhos do teu servo a fim de que veja o quê? Que além do problema, além da situação, existe um exército de Deus que está batalhando, que está ali guerreando em favor dos seus, né, pastor? É interessante quando você fala assim, ó, e Deus nos assiste, Deus está acompanhando. Na profissão em que eu exercia, né, dentro do evento, dentro de montagem, tudo, sempre tem um diretor que está acompanhando todo o processo de montagem. Um diretor, um chefe de palco, né? Sempre havia alguém, né, de olho, dando suporte, dando orientação, corrigindo o que precisava. Então, assim, você ainda não estrelou, né? Ainda não estava pronto ao público. Sim. Mas havia já um acompanhamento durante os bastidores, durante o processo de construção, né? O processo de montagem. Sabe o que eu acho interessante disso aí, pastor? É que isso trazendo o paralelo. Nós temos o espetáculo, nós temos a data, nós temos o teatro, né? Mas nós temos todo o bastidor e nós temos um diretor que também não aparece. Muitas vezes ele é invisível. Sim. Mas ele está lá. Mas tem um roteiro, não é verdade? Ele está lá. Tem um roteiro, ele escreveu uma história, né? Sim. Ele escreveu uma história. Essa história tem que ser posta em prática ali, né? Encenada, tem que aparecer. E assim, outra coisa muito legal que acontece de uma forma secular, né? E que dá pra gente agregar pra nossa vida. Você falou assim, ó, tem uma data, tem já um dia marcado, tem tudo assim. E tudo isso que nós estamos dizendo assim, a data tá marcada, tudo, gera uma expectativa, né? Gera uma ansiedade, gera talvez temor, talvez alegria, um mix de emoções, não é verdade? Muito esforço, muito suor, né? Muito assim que nem a gente falou nos outros episódios aí, de estar se reinventando de novo. Vinícius, aconteceu situações de nós montarmos, um exemplo, um painel e o painel quebrar. Então assim, você tem que reconstruir. E o tempo vai ficando curto. O tempo curto, você tem uma estreia e é necessário uma reconstrução. E você falando de reconstrução, muitas vezes a gente acha que está no caminho certo, ou até está trilhando um caminho, se falando de vida com Deus, né? Dessa reconstrução, dessa pegada, dessa reinvenção. E muitas das vezes, por ter os desafios que foram já falados no outro capítulo, você acaba não esmorecendo. Sim. E aí acontece como esse painel quebra,
Aí você tem que pegar os cacos, se reerguer, bater a poeira, dar a volta por cima, como diz a e música. logo se levantar e continuar. Mas isso não é fácil, pastor. Não é fácil, Cris. Esse recomeço ninguém quer. Eu não quero. Mas muitas das vezes acontece e eu tenho que me E reerguer. ele é necessário, né? Embora não queiramos ele. Exatamente. Temos repetido assim, com muita frequência, que a construção é difícil, mas a reconstrução é pior ainda. Sim. Então você ajuntar o que quebrou, ver o que dá para aproveitar, porque nem tudo é descartado daquilo que se quebrou, né? Existem coisas que se quebram na nossa vida que elas não são lixo. Elas não são lixo. Elas precisam ser estruturadas para se manterem de pé. Precisam ser retrabalhadas. Uma família que se quebra não é um lixo. Tá entendendo? Uma família que se quebra, ela precisa ser reestruturada. Diante disso, pastor, nós temos aqui razões sobradas para que quem está nos assistindo se encoraje a se levantar. De repente o seu contexto é esse, de uma vida quebrada, de uma vida desestruturada por inúmeras razões. Você aí sabe quais são. Eu quero te dizer que o espetáculo da vida, o show da vida precisa acontecer. Então, a motivação de hoje é superar. Superar é necessário. Superar-se é necessário. Reerguer-se. Renascer de novo. Sabe aquela história da Fênix? Renascer de novo. Sim. E é muito legal que às vezes nós queremos ser coadjuvantes. Sim. Nós não somos protagonistas da nossa própria história. E isso que às vezes eu transfiro para alguém, eu mostro a dificuldade, eu falo da dificuldade, eu às vezes até quando uma coisa quebra, eu falo, acontecia muito isso no nosso trabalho, né? Porque são setores, não é verdade? Sim. São setores, não só nessa época do evento, mas eu trabalhei também um bom tempo assim com pintura, em obra, e você já trabalhou em obra, que você trabalho sabe, até hoje, né? Sabe como que é? São várias empresas, Sim, várias profissões pessoas dentro juntas do no mesmo ambiente. E é muito legal assim que às vezes a gente entrava num apartamento para pintar, daí assim, pintava o apartamento, vinha de repente um pedreiro, ou um gesseiro, ou enfim, um encanador, ou o pessoal da hidráulica, da elétrica, enfim, não importa. Ou eles fizeram e depois a gente, enfim, a gente sempre ficava jogando pro outro, né? Tem um termo Sim. que a gente usa muito legal, que é assim, né? O pedreiro vem e faz um negócio assim, o gesseiro tira no gesso. O pintor cobre. Daí o gesseiro vem e faz um negócio meio assim, o pintor tira na massa. E a gente tem esse negócio de, tipo, ficar jogando pro outro, ficar, né? Então, às vezes nós não somos os protagonistas da nossa própria história. Então nós precisamos ser os protagonistas, pastores? Precisamos ser os protagonistas da nossa própria história. Então, se você quer entender o que é ser o protagonista da sua história, acompanhe o próximo vídeo. Esse será um vídeo onde o espetáculo da vida, que é o que eu tenho falado nesse episódio aqui, ele tomará forma. Você entenderá o que é ser o protagonista da sua vida, o personagem principal, aquele que vai estrelar a sua própria peça, a sua própria vida, a sua própria ideia, o seu próprio ideal, será você. Portanto, eu quero mais uma vez enfatizar a tua participação, o teu momento de inscrição neste canal. Você já participou conosco de uma grande viagem e agora essa viagem teve uma parada dentro de um palco. E nós estamos explorando agora os bastidores desse palco, mas está na hora do personagem principal começar a tomar a sua posição. Portanto, participe desta série e saiba de uma coisa: Deus é contigo, tá bom? Antes de mais nada, eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, agradecer o pastor Tuta por essa parceria, por este vídeo, por esta proposta. E escute isso que eu tenho para te dizer. E eu me revoltei! E eu me revolto, irmão, se vocês não assistirem os outros vídeos. E me revolto se não assistir o próximo vídeo. E se não se inscrever também, eu vou me revoltar. Esse homem é revoltado demais, irmãos. É benção. Deus abençoe vocês, um abraço. Fiquem com Deus, um abraço.